Quero desejar a todos e todas, agora gravando a nossa mensagem do nosso espaço, uma boa noite e que esse tempo seja um tempo de crescimento espiritual para todos nós. Vale para a gente aqui também, não é só para quem está sendo gravado, né? Essa série de mensagens tem falado de uma realidade que todos nós precisamos experimentar. Essa realidade de que todos nós podemos construir a felicidade. Eu li um artigo hoje, se eu não me engano, no site da BBC, acho que foi isso, em que um pensador alerta para o fato de que é uma falácia essa ideia de que nós conseguiremos ser felizes. Ele disse, é uma proposta muito arriscada achar que nós conseguiremos a felicidade pelas nossas próprias forças. E, na verdade, esse pensador está certíssimo quando fala de que a felicidade não é uma conquista individual. Você não vai ser feliz sozinho. Não é? Quem é feliz sozinho é um psicopata, não é? Tá todo mundo sofrendo e só o cara está feliz. Isso é um psicopata, ele tem algum problema de saúde mental aí que está esquisito. Porque todos nós teremos na nossa vida circunstâncias que nos trazem felicidade e teremos também circunstâncias que nos fazem sofrer. Isso é fato. A vida não é um monótono programa de realizações pessoais. A vida é formada de sucessos e fracassos, de uma sucessão deles, né? De realização e até mesmo de perdas. Isso é a vida. Todos nós passaremos por isso. Eu acho que foi isso que o autor tentou demonstrar, o pensador, né? Tentou demonstrar. E nós, nesta série de mensagens, estamos querendo mostrar que Jesus falou isso. Jesus falou que a gente pode ser feliz. Ele falou assim, nós podemos sermos felizes. Tanto que a mensagem da felicidade de Jesus chama-se salvação. Quando Jesus diz assim, olha, você pode ser feliz, ele diz, não, você pode ser salvo. Pode ser salvo dessa sequência aí, dolorosa, né, de perdas e ganhos, de dor. Você pode, nas circunstâncias da vida, encontrar uma razão de viver tão significativa que faz com que, até mesmo nas situações difíceis, você encontre felicidade e encontre esse prazer de viver essa realização pessoal. Não como um esquisito, um esquizofrênico ou um psicopata, mas como uma pessoa que interage, uma pessoa que contagia o outro com a sua alegria de viver, com os elementos que fazem com que a gente possa construir esses momentos felizes da vida. Por isso que nós pegamos o conceito psicológico das forças de caráter. Então, a psicologia, de um modo geral, entendeu que é possível a gente construir a felicidade, não aquela felicidade duradoura, né? Aquela felicidade permanente, como se a gente fosse o Coringa que aparece com aquele sorriso, né, pintado no rosto. Nós não somos isso, não somos isso. O que nós somos é pessoas que vivem num mundo cheio de conflitos, cheio de contradições. E Jesus nos chama para isso, nos chama para trabalharmos estas forças de caráter. Nós já vimos duas delas, né? A primeira foi a sabedoria, a segunda foi a coragem. E hoje nós vamos ver a terceira força de caráter. Eu quero lembrar a vocês que serão seis forças de caráter, né? Então, nós já estamos chegando na metade do caminho. Eu vou colocar aqui para os nossos amigos que nos assistem pelo YouTube o nosso esboço, né? A nossa apresentação. Quem está aqui no nosso espaço já tem aqui na parede, né?
Belsazar já está lendo aí, né? Pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Não, brincadeira, gente, não é isso que está acontecendo aqui, não. Viu? É apenas uma mensagem aqui para a gente poder entender melhor a nossa reflexão. Ok, gente? Então, nós vamos seguir adiante na nossa meditação. Hoje, a nossa mensagem vai falar sobre humanidade. Sobre humanidade. Né? É disso que vamos tratar hoje aqui. Deixa eu ver se entrou direitinho para os nossos queridos irmãos lá do YouTube. Tudo perfeito, podemos seguir adiante tranquilamente e vai dar tudo certo até o final, conseguiríamos salvar quase todos. Então, a nova força de caráter que vamos tratar é a humanidade. O que é ser um ser humano? A palavra humanidade é uma invenção. Há muitos teólogos que perguntam, Deus, quando criou a humanidade, criou a condição humana, criou o ser humano. Mas essa relação de humanidade, dessa interação como uma força civilizatória, isso é uma invenção nossa, é uma invenção que a gente teve que encontrar para viver bem como uma coletividade. Essa ideia da coletividade humana, a humanidade como um conjunto de pessoas, de seres humanos que vivem para fazer com que a nossa existência aconteça de forma adequada no mundo. Como é que a gente sobrevive a isso, né? A humanidade, ela construiu alguns valores, alguns critérios para que ela possa existir. Um dos critérios foi a cultura, outro critério foi a civilização, né? A organização da sociedade em formas políticas, e daí por diante a gente vai vendo que a religião mesmo é uma forma humanitária da gente sobreviver, de cuidar uns dos outros. Enfim, a gente tem a humanidade como um conceito, ou, como dizem os pesquisadores, um construto, que é aquela coisa que a gente não tem uma definição muito clara do que é, mas a gente sabe do que se trata, que é o nosso coletivo, é o conjunto dos seres humanos que vivem no planeta. É isso, a humanidade está aí, dada, né? E ela vai criando suas formas de organização e de existência quando os desafios vão acontecendo. Por exemplo, nós enfrentamos, nos 2 últimos anos, uma pandemia que afetou toda a humanidade. Todos os seres humanos no planeta foram atingidos pela pandemia. Por isso que o nome é pandemia. Pan, que quer dizer todos, para todo mundo, pegou todo mundo. É uma doença que pegou, estou certo ali? Pandemia é isso, deu para todo mundo. Todo mundo teve que sofrer com isso, ok? Como é que a humanidade lidou com a pandemia? Então, ela teve que construir valores, teve que se organizar, teve que fazer pesquisa, né? Teve que tomar decisões políticas, precisou que uma organização internacional coordenasse as ações públicas, que foi a Organização Mundial da Saúde. Então, a humanidade, ela se organizou para isso, para distribuir vacinas, para orientar procedimentos médicos, para que a humanidade pudesse sobreviver à pandemia. Se não fosse isso, a gente teria prejuízos muito maiores, né? Ver que um país como o Brasil, na dimensão que nós temos, nós somos o 2º país no mundo com maior número de mortes. Poderia ser menos, claro, a gente sabe disso, mas chegamos a 630 mil mortes porque nós observamos as medidas da Organização Mundial da Saúde. Porque se não fosse isso, essa consciência humana, de humanidade, de seguir as orientações que a humanidade, não o governo local, não a estrutura de poder, nada disso. A humanidade encontrou essas respostas, da vacinação, dos remédios para tratar aí os pacientes que estão internados, né, nas formas de tratamento, o isolamento, os testes, tudo isso. Esse conjunto de ações que
esta organização orientou a humanidade a fazer, foi isso que fez com que os números não fossem tão astronômicos, né, estratosféricos, quanto se imaginava. Se imaginava que o Brasil ia passar da casa de 1 milhão de mortos. Se imaginava isso, se dizia isso. Era para ser aí muito menos, né? Mas chegou a 630 mil. Os Estados Unidos já ultrapassou a casa dos 1 milhão e 200 mil mortos. Imagina que coisa, né? Então, a humanidade é essa noção. O que a gente precisa fazer? Aprender a ser isso. Aprender a viver nessa coletividade que se chama humanidade. Ok? Acho que é disso que a gente precisa pensar hoje. É um valor, né, para a gente construir. Tem muita gente que diz assim, o homem é um animal. É um animal, nós biologicamente falando, somos um animal, né? Temos toda uma estrutura biológica de um antropóide. E temos até uma certa linha, uma linhagem, né? Tem muitos irmãos fundamentalistas que não gostam de falar isso, mas a gente tem mesmo. A gente tem um laço qualquer de herança biológica com outros seres vivos que estão aí no mundo, né? Tem até alguns estudos que eu acho muito bacana, viu, Sandro? Depois eu vou conversar com você sobre isso, porque acho que a gente tem traços, né? Das civilizações antigas, né? Dos primatas antigos, né? Como como é que chama aqueles povos pré-históricos, né? Neandertal. Muita gente fala de uma herança Neandertal, né? A nossa violência, nosso instinto de comer carne. Não é bom comer carne roendo osso, né? É herança Neandertal. Aquele churrascão assim, não é, Anderson? Imagina? É nossa herança Neandertal. Mas isso que é do humano. O humano é esse conjunto complexo de relações. Você imagina vir à igreja e ouvir o seu pastor falando dessas coisas. Mas nós precisamos aprender a ser esse humano. A humanidade está aprendendo a existir. E o fato que nossa geração tem encontrado, toda essa geração que vive hoje, no começo do século XXI, tem encontrado a triste notícia que, pela primeira vez na história da existência do Homo sapiens, que somos nós estamos ameaçados. Nossa existência está ameaçada. E o maior responsável pelos riscos de extinção da nossa existência do mundo é exatamente o próprio ser humano. Nós temos que aprender a sermos humanos para nos preservarmos. Jesus se preocupou com isso? Sim. Ele disse, em resposta, Jesus declarou: digo-vos a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Qual é a palavra de Jesus a respeito da condição humana? Ele diz que a gente precisa nascer de novo. Ele disse isso para um homem rico, que foi às escondidas procurar Jesus, porque ele estava preocupado com a sua própria condição de pessoa. E ele pergunta a Jesus o que é que ele pode fazer para ter mais vida, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida saudável, porque essa era a esperança dos judeus, de que eles pudessem ver o reino de Deus existindo entre os homens como aquele espaço da gente viver plenamente. E Jesus olha para Nicodemos e diz para ele: olha, vou te dizer uma coisa, Nicodemos, olha bem aqui nos meus olhos. É verdade isso. Ninguém vai viver nesse novo mundo, nesse espaço que Deus está preparando, se não nascer de novo. O que isso significa? Bom, significa uma coisa que eu acho que você vai poder depois debater comigo, se quiser. A humanidade, então, eu estou falando de humanidade, não a criação humana, entendeu? Não é o indivíduo. A gente, enquanto
estrutura pessoal, biológica e tal, criação de Deus, perfeito. Deus fez o homem perfeito. Mas a humanidade, como projeto humano, é um projeto que deu errado. Irmãos, a humanidade fracassou. Fracassou. Eu tenho acompanhado alguns sites de informação sobre a guerra da Ucrânia. Por mais que a gente tenha opinião sobre as razões da Rússia, as razões da Ucrânia, não entro no mérito. Mas o que a gente vê na Ucrânia acontecendo hoje é o retrato do fracasso da humanidade. A humanidade fracassou de fato. Quando a gente vê retratos da fome no mundo, no continente africano principalmente, a gente vê a humanidade fracassou. Quando a gente tem notícia de que tem gente passando fome no Brasil e que comunidades indígenas, como a comunidade Yanomami, está sendo atacada ao ponto de ser eliminada, meninas de 13 anos sendo estupradas. A humanidade fracassou, meus irmãos. Isso é fracasso da nossa humanidade. É uma declaração de que a gente não deu certo como humanidade, como coletividade. O fracasso da sociedade humana em dar conta de si por si mesma, sem Deus, esse negócio de dizer, eu vou fazer o que eu quero, eu vou cuidar da economia do jeito que eu acho, eu vou governar o mundo do jeito que eu acho. Essa ideia é que fracassou. Não a ideia de Deus, mas essa intenção humana de dar conta de si mesmo, sem Deus, isso foi por água abaixo. Aliás, na nossa pastoral, dá uma olhadinha sobre a imagem e semelhança de que nós somos. Porque quando Deus fez a gente, fez o ser humano, foi o único indivíduo da criação, o único ser criado que Deus colocou imagem e semelhança. E deu a esse ser, que é a imagem e semelhança dele, a autoridade de cuidar do planeta. Sabe por quê? Porque Deus viu que tudo era tão bom na criação, que ele precisava de alguém que fosse a própria expressão dele, que fosse o reflexo dele, que cuidasse da criação como ele cuidaria se ele estivesse aqui entre nós. E é esse projeto que fracassou. Nessa intenção da gente fazer do nosso jeito, sem Deus. Isso fracassou. A Bíblia diz isso. A Bíblia em Romanos 3, capítulo 10 a 12, diz assim, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Isso incluiu todos nós que estamos aqui hoje. Incluiu a mim, incluiu toda a hierarquia religiosa do mundo, todos os monges, todas as pessoas mais inteligentes. Não há ninguém que faça o bem. Porque a gente assistiu o que está acontecendo. Sem a gente dar uma resposta nossa, olha, no mínimo, essa indiferença nossa para o que está acontecendo com a humanidade já é um retrato da nossa responsabilidade. Então, a gente precisa pensar nisso. Jesus nos chama a pensar nisso. Não é? E isso não é de hoje. A palavra de Deus já começa a registrar lá no começo, quando o Senhor diz que o coração do homem é inteiramente inclinado para o mal desde a sua infância. Não tem coisa que preste. Começou a engatinhar, já começa a maquinar. Não é assim, criança não tem essas coisas. Eu tinha um professor no doutorado que ele dizia que criança não é nada de pura coisa nenhuma. Criança tem uma maldade incluída. Aí ele lembra uma experiência dele quando era criança, que ele cortou as tranças das bonecas da sua irmã. Mandou a tesoura e cortou tudo. Por que ele fez isso? Pura maldade minha, ele começa.
pura maldade minha. Era isso. Isso é criança, né? Criança tem dessas coisas. Olha que coisa, né? Então, a própria Bíblia diz que desde a infância o ser humano já está inclinado para o mal. Qual é a resposta de Deus para isso? A resposta de Deus, mesmo, é a regeneração dessa humanidade que deu errado. É dizer, vamos fazer uma nova humanidade. Vamos gerar um novo humano. O novo humano. Não um novo ser biológico, mas uma nova criatura. Uma pessoa que saiba lidar com isso do ponto de vista de Deus. Então, o projeto de Jesus é regenerar a humanidade. De que maneira? Através do amor divino. Porque esse humano que é, inclinado para o mal, que é transgressor, que pratica a maldade e que permitiu que o pecado entrasse na sua vida, esse ser humano é amado por Deus. Nós somos amados por Deus. E ele mesmo se fez como um de nós, que eu acho que isso é o maior projeto de Deus, é Deus se encarnar na pessoa do Filho. O eterno se fazer história, não é? O habitante dos céus pisar na terra, sujar seus pés com nossa poeira, enfrentar a nossa morte, baixar ao sepulcro. Esse é o projeto regenerador de Deus, para ele dizer para a gente, é possível começar de novo. É possível ter uma nova vida. É possível viver diferente. Nós podemos ter uma nova vida. Ele mesmo se fez como um de nós para nos reconciliar com Deus em sua pessoa. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante sobre essa obra regeneradora do Senhor para nos fazer novas criaturas. Ele diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Foi a obra de Deus. Ele nos fez novas criaturas. Ele nos tirou, como diz em outra passagem, do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, reino de luz. É a figura, que ele vai dizer mais adiante em Efésios capítulo 4, essa condição de velha criatura e nova criatura. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Olha que palavra interessante. Não tem como a gente duvidar disso, da gente ficar criando teologia esquisita para isso. Nós fomos chamados para sermos novas criaturas. E isso acontece como? Deixando de lado aquelas coisas que nos corrompem, que nos destroem como pessoas, e adotando uma nova maneira de pensar, mudando a mentalidade, mudando a nossa maneira de pensar, deixando essa maneira de pensar que está destruindo a humanidade, essa maneira de pensar consumista, individualista, gananciosa, acumuladora, que promove injustiça, desigualdade, deixando isso de lado para mudar a nossa mentalidade para um jeito mais humano de viver. É Jesus que nos chama a fazer isso, para essa vida nova, que ele diz que é para a gente viver em justiça e em santidade, um novo jeito de ser humano,
o Senhor nos chama para fazer isso. Olha, mesmo se isso não é ser cristão, eu não sei mais o que é ser cristão. Ser cristão é mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de agir, ter uma transformação tal de que a gente se pareça mais com o ser humano do que com qualquer outra coisa que se possa imaginar. E aí o apóstolo Paulo chega a dizer também, com essa interpretação dele sobre a nossa condição de novas criaturas em Cristo, ele diz assim: se alguém está em Cristo, viu, gente? Você está em Jesus? Você acolheu Jesus no seu coração? Você é uma pessoa que crê em Jesus? Você é uma pessoa que adotou a fé cristã, a comunhão cristã como valor para a sua vida? Então, meu querido, minha querida, você é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tem um mundo aí que Deus está preparando para a gente, tem muita coisa boa sendo preparada aí nessa condição nossa de novas criaturas. Uma vez, Leonardo Boff, conversando com Dalai Lama. Leonardo Boff é um teólogo cristão brasileiro. E ele, numa das visitas de Dalai Lama no Brasil, Dalai Lama é um monge tibetano, né? Um dos mestres de espiritualidade do mundo. E o Boff é um dos mestres de espiritualidade também conhecidos, cada um no seu segmento religioso. E eles, então, trocaram ideias sobre como a gente pode lidar com os conflitos humanos, com essa crise humanitária que o mundo está vivendo. Aí o Leonardo Boff perguntou assim: mas qual é a melhor religião? Qual é a melhor religião? Aí o Dalai Lama disse: a melhor religião é aquela que nos torna mais humanos. Entendeu? A melhor religião não é aquela que faz de você um religioso, um devoto, né? Com seus hábitos, com seus costumes, com as suas vestimentas, com as suas ordenanças. Essa não é a religião melhor. Embora esses valores possam ser defendidos dentro da religião, mas não é a religião melhor. A religião perfeita, meus irmãos, é a que nos torna mais humanos. A gente precisa procurar isso na nossa expressão de religiosidade, na nossa igreja, na nossa vida. Nos transformarmos em seres humanos melhores para o mundo em que vivemos. Seres humanos melhores para a nossa família, né? Seres humanos melhores para os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de estudo, seres humanos melhores para a sociedade que estamos inseridos, seres humanos melhores para esse mundo tão perdido e carente de orientação. As pessoas estão realmente perdidas. E se nós somos os religiosos, né? Seguimos uma religião, queremos fazer dela relevante, vai depender do grau de humanidade que nós conseguimos desenvolver na nossa própria vida. Bom, aí nós temos a questão, né, que não vai ficar calada. Como é que eu faço? Como é que a gente faz para ser mais humanos? Como é que faz? Como é que a gente se torna mais humano no nosso dia a dia, nas nossas ações práticas? Eu queria encontrar nos ensinos de Jesus algumas dessas orientações tão importantes para nós. A primeira é que a gente precisa aprender a amar. O ser humano é o único ser no mundo que é capaz de amar. Deus não fez nenhum animal. A gente vê cachorrinho e diz, mas é uma paixão. Né? É uma paixão, é um apego. Mas amar, meus irmãos, amar é amar até quem não te ama, quem não merece. É o único ser que é capaz de amar até quem não é amado. O Senhor sabe disso. O ser humano, ele é dotado de uma capacidade de fazer escolhas, de atribuir valores,
né? É interessante isso. Um cachorrinho, quando ele pega um osso, ele devora aquele osso com uma paixão, né? Com gosto. Pode ser o osso que for. O ser humano não. Você diz, mas esse osso não é igual ao osso do fulano. O ser humano, ele distingue osso de osso. Cachorro não. Né? O ser humano, ele tem uma capacidade de escolha aguçada, que ele pode dizer quem ele ama e quem ele não ama. Ele escolhe. E se ele escolher amar o que não é amável, ele ama também. Por isso que Jesus nos chamou a fazer isso. Por que o ser humano tem essa capacidade? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Só Deus é capaz de amar desse jeito. Só encontramos essa expressão de amor em Deus. Somente Deus é capaz de amar. Por que eu sei que Deus é capaz de amar? Porque Ele, quando criou a gente, nos fez livres. Com essa liberdade, com esse direito de escolher o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E aí a palavra de Deus vai nos chamar, o apóstolo Pedro, ele vai chamar a um exercício de amor sincero, construído a partir de uma relação de acolhimento do outro, do jeito que o outro é. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro 4:8. Foi Jesus que nos chamou a fazer isso. E Pedro está aqui repetindo o ensino de Jesus. O perdão é a expressão mais sincera do quanto você ama alguém. Se você ama, olha, gente, o perdão é o critério de saber até que ponto você é capaz de amar. Em segundo lugar, nós nos tornamos mais humanos agindo de forma mais generosa, sendo pessoas mais generosas. A generosidade é o oposto da ganância. Ser generoso é uma capacidade também que os seres humanos podem ter. O ser humano também tem uma outra característica que só o ser humano tem, que é a capacidade de acumular coisas, né? Os animais, eles são capazes de esconder a sua caça, mas até a hora que acaba, o suficiente para ele manter a alimentação do seu bando, da sua família e até dele mesmo. O ser humano não. Ele acumula, vai acumulando, acumula bens, acumula valores, acumula dinheiro, acumula coisas. Aliás, a acumulação, né? Como é que se chama mesmo a pessoa que tem esse trauma de acumular? Eu sou usar, hein? É um toque, né? Uma espécie de um comportamento meio que compulsivo, né? De acumular. Você já acumulou alguma coisa? Eu já acumulei coisa. Acumulei chaveiro. Depois alguém disse, mas esse chaveiro são muito ruins. Aí eu comecei a ver que era ruim mesmo. Aí eu desfiz todos os meus chaveiros. Ainda guardo uns 2 ou 3, está lá no fundo da gaveta. Mas está lá. Mas já tive mais. Eu tinha um amigo que tinha caneca. Aí, uma vez a gente fazendo uma live, porque geralmente a gente chama pastores para fazer live, aí a turma gosta de colocar a sua estante de livros atrás, aquela estante maravilhosa. Esse amigo não, ele botou uma estante de caneca. Mas tinha tanta caneca, que eu fiquei olhando mais as canecas na câmera do que propriamente a fala do coitado do rapaz, né, do colega. Isso aí, somos nós seres humanos, somos capazes de fazer isso. Mas é por isso que nós precisamos aprender a sermos mais generosos, sermos mais doadores de nós.
Mas é uma coisa que a gente aprende, gente, que por mais que a gente queira ser generoso, a gente nunca vai ser generoso o suficiente. Nossa generosidade nunca será suficiente. Somente Deus, que é generoso, seria capaz de permitir que um filho viesse ao mundo. Eu não faria isso com meu filho. Oh, meu filho, vai lá, salva aquela humanidade lá, está todo mundo perdido. Vai lá salvar aquela humanidade. Você faria isso com seu filho? Eu não. Até eu tive um professor que diria, eu cuspo num Deus que faz isso com seu filho. Não, pelo amor de Deus. Professor, volta aqui. Isso é um sinal da generosidade de Deus. O quanto ele é capaz. Porque foi essa a prova que ele pediu para Abraão. Ô, Abraão, você confia em mim, você tem fé em mim mesmo? Então me dá o teu filho. E Abraão foi dar o filho. Levou lá para o altar. Montou todo o esquema, levantou o cutelo. E esse camarada é maluco mesmo. Ele vai matar o filho e dizer que fui eu que mandei. Não, para aí. Já entendi tudo. Já entendi tudo. Já sei que você confia em mim. O sinal da generosidade de Deus é tão vivo que ele foi o único capaz de enviar o seu filho para dar a sua vida em nosso lugar. Diz a palavra de Deus assim, Atos capítulo 20, versículo 35. Em tudo que fiz, diz o apóstolo Paulo, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Amém? E em terceiro lugar, nós precisamos aprender a ser promotores da paz. Nós vivemos num mundo de tantos conflitos, tantas razões para nos desentendermos. Estava assistindo ao jogo do Vasco hoje à tarde. Tem coisas que a gente faz na vida que a gente não entende por quê. Mas estava assistindo ao jogo do Vasco com o time do Bahia. E aí um dos jogadores do Vasco passou por alguém, deu um lance bem malicioso e o jogador do Bahia voltou agressivo e o tempo fechou de uma tal maneira que eu olhei assim, pronto, vai sair tapa para tudo quanto é lado, o conflito está armado. Gente, para que a humanidade enfrente conflitos, lutas, guerras, qualquer motivo serve. Qualquer motivo serve. O que leva as pessoas a se desentenderem. E às vezes a gente vê que são coisas tão pequenas, tão fúteis. Por que as pessoas, às vezes até comunidades inteiras, guerreiam-se entre si? Por que isso acontece? Por que grupos religiosos conflitam entre si? Por quê? Por que a gente alimenta tanto ódio na nossa vida? Porque somos capazes de fazer isso. Porque nós esquecemos o ingrediente básico das nossas relações, que é a promoção da paz. Interessante verificar que somente alguém como Deus, que tem um plano de paz, não é isso que Jeremias diz? Eu tenho para vocês um plano de paz. Um plano de paz, de prosperidade para nós. Somente um Deus que tem um plano de paz e prosperidade para toda a sua criação seria capaz de propor um caminho novo, uma nova oportunidade. Vamos tentar de novo. Vamos começar uma nova vida. Romanos capítulo 12, verso 18, nos convida a fazer isso. Façam todo o possível para viver em paz com todos.
Para a gente concluir essa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo Paulo diz que o que mais importa para a gente ser como humanos é ser essa nova criação de Deus. O que vale para a gente experimentar de melhor na nossa vida é exatamente a nova vida que Jesus veio propor. Ser a nova criatura que ele gostaria que nós fôssemos. Como é que a gente faz isso? Como é que se faz isso? A proposta do Evangelho é de uma mudança de vida, é de uma conversão, uma mudança radical de nossas atitudes. Dizer para o Senhor, Senhor, daqui por diante, eu quero que a velha criação, a velha criatura fique para trás e eu comece, a partir de agora, uma nova vida. Precisamos começar a anunciar isso como igreja. Cheguei a ler, inclusive, um teólogo dizendo que a gente precisa falar isso para os cristãos de hoje, como se fosse evangelizar a igreja evangélica de novo. Lembrar que nós precisamos deixar as marcas da velha criatura para trás e nascermos de novo, para sermos a nova criação de Deus, essa nova humanidade que vai fazer diferença no mundo. Amém? Quero orar com você, quero falar com Deus nesse momento e convido você a fechar os seus olhos neste momento. Nós vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui juntos na Tua casa para meditar na Tua palavra. E que o Senhor, Teu Espírito, convença a cada um que está ao alcance dessa palavra para tomar essa decisão de ser a nova criatura a partir de Jesus, a partir do seu encontro com o Senhor, experimentar a nova vida, o novo nascimento, ser aquela criatura que o Senhor gostaria que nós fôssemos no mundo. Dá-nos a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Chegamos aqui ao final da nossa mensagem. Vou encerrar a gravação e, a partir do próximo domingo, estaremos com a nova mensagem da série. Amém?